Bem-vindos ao Cadê a Bike? Eu sou Rafael, ou na verdade o que sobrou dele, e hoje eu vou mostrar para vocês como sobreviver àquele longão, os passeios com mais de 100 ou 200 km. Se liga no vídeo aí. Brincadeiras à parte, esse vídeo aqui vai servir para mostrar um pouquinho e fazer como se fosse um checklist de coisas para se planejar para fazer um pedal longo. Aqueles pedais acima de 100, 150, 200 km. Especificamente eu vou falar um pouquinho dos de 200 km, que exige um pouquinho mais de preparação e uma atenção a mais com alguns itens e algumas coisas aqui que, se não fizer direito, com certeza vai dar ruim. Eu vou falar como eu faço para sair bem desses longos pedais. Então, se liga no vídeo após a vinheta. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Bom, antes de mais nada, eu tenho que explicar um pouquinho o contexto para vocês. Aqui eu vou explicar de uma base geral de tudo que eu fico preocupado antes de fazer um pedal assim. Mas vai ter muita coisa aqui que eu vou mostrar para vocês que terão vídeos depois explicando e contando sobre o produto. Mas basicamente agora eu vou contar no que eu me preocupo e como que eu faço para planejar um rolê assim. Antes de mais nada, a gente sabe que não tem uma fórmula mágica para fazer um rolê longo desse jeito. A gente não pode esquecer principalmente dos treinos. E para se acostumar a um treino longo assim, a gente precisa ir se arriscando em alguns treinos cada vez mais longos para ver a nossa reação e como nós estamos, questão de alimentação, quanto a nossa adaptação ao equipamento. Porque não adianta nada a gente já estar sofrendo nos 60, 50 km por dores em relação a bike fit ou equipamento que não é feito para isso, quanto não se alimentar direito. Qualquer um deles vai incomodar muito e vai fazer mal. Dias antes de um pedal longo assim, eu procuro fazer passeios mais curtos e num ritmo mais cadenciado. Por quê? Para não exagerar muito do corpo e estar um pouquinho mais preparado para o dia do rolê. Alinhado a isso, eu faço uma educação alimentar nos dias. Todo mundo tem que se alimentar muito bem. Mas o que eu procuro fazer, principalmente no dia anterior, é me hidratar muito, porque essa hidratação que você faz no dia anterior vai ajudar demais no dia do pedal longo e também na alimentação. À noite, procurar se alimentar bem em proteína, mas também incluindo um pouquinho mais de carboidrato que você está acostumado. Não precisa ir para uma refeição muito exagerada. Tem que comer equilibrado, mas aumentar um pouquinho a quantidade de carboidrato. Bom, além de todas essas dicas que eu vou dar aqui, vai ter uma dica muito importante para o final que vai fazer toda a diferença, tá? Mas vamos começar pelo básico. O básico é você já se preparar para o rolê, para não ter preocupação. O casaco, que vai basicamente na mochila, então é bom ter um para se preparar, porque você não sabe quanto tempo você vai demorar e a meteorologia pode mudar de uma hora para outra. A capa de chuva padrão, que ela pode salvar também do frio, além da chuva e da água, mas do frio ela pode te ajudar a minimizar o frio que você vai sentir. Eu, como não estou com os sapatos corretos para pedalar no gravel, eu uso um sapato a mais para poder empurrar a bicicleta se for preciso, porque com um pedal de clipe de bicicleta de estrada é muito ruim de andar. Então isso aqui pode salvar numa emergência em que a bicicleta quebre ou aconteça alguma coisa, mas isso é uma coisa particular minha. E vamos ao que interessa, né? Ferramentas, todo equipamento para uma emergência, porque sem isso daqui, certeza que seu passeio acaba. Então isso é uma coisa básica que todos vocês aí já sabem fazer. Elo de corrente, algumas coisas a mais para poder se safar de uma emergência. Tirei tudo isso, tem duas coisas simples, uma fita e uma fita isolante. Isso aqui, às vezes, para improvisar algo, até para vedar partes em que está entrando vento, ou você precisa fazer contra a água, evitar água em algum ponto específico, é muito bom. Agora aqui, eu vou para um lado principal do que eu quero falar para vocês, que é o lado da alimentação. Eu gosto muito de, antes dos pedais de manhã, comer coisas um pouco mais moles, mais para o lado líquido. Então eu tomo meu cafezinho, como uma aveia, um mingau de aveia e alguma fruta. Basicamente, logo de manhã eu vou para esse caminho. A alimentação é basicamente o principal do rolê. É o principal. Porque se você estiver bem alimentado e se hidratar adequadamente, sua energia não cai. O resto é consequência de uma preparação que você já deveria ter feito anteriormente, em relação a posicionamento de bike, outras dores que podem vir. E aqui eu estou falando de coisas básicas para se tentar dar bem. A gente sabe que no ciclismo, nesses longos pedais, a estratégia é errar menos.
Então o que eu faço? Eu não espero ter fome para comer, não deve se esperar ter fome para comer, porque você tem que ir se alimentando porque o organismo tenha tempo suficiente para transformar aquela energia que você está consumindo em energia para o corpo e distribuir ela para o corpo. Então você tem coisas básicas para você utilizar que vão te safar disso. Basicamente, eu pego essas barrinhas de proteína aqui, a cada hora uma delas eu como, tá? Eu também levo esses ursinhos aqui, essas balinhas de goma, porque elas são açúcares, elas são rápida absorção e são gostosas de mastigar, tá? Então isso daqui salva muito e você encontra em qualquer loja de conveniência. Então às vezes você não leva aqui, mas na volta, quando você vê que está faltando energia, vale a pena, tá vendo? Mais um doce. Essa caixa aqui de barrinha é exatamente essas barrinhas aqui. Isso daqui é um produto que vende na Decathlon, tá? E esse produto aqui é feito exatamente para passeios de 2 a 3 horas. E ele faz a recomendação de você ingerir o primeiro na primeira meia hora, porque ele tem as vitaminas, o potássio e todos os antioxidantes e tudo mais necessários para te ajudar durante esse pedal, para que não lhe falte e ele ajude a conduzir outros nutrientes que você está absorvendo pelo seu organismo. Então, uma dessas daqui é algo que sempre me ajuda muito. Ele está vazio, ó, já nem tenho mais nada, que já comi todos. Tenho até que ir lá comprar mais um. Mas eu acho muito bom isso daqui que vende na Decathlon, não é muito caro e é uma coisa fácil de comer. Mas também é doce. Olha quanto doce aqui. Isto daqui, basicamente, é o nosso Gatorade em pó. E eu falo Gatorade porque todo mundo está acostumado ao isotônico e falar no Brasil geralmente é Gatorade, mas aqui vamos pensar no líquido isotônico. Ele é um pó, é coisa leve de se levar e eu coloco nas garrafinhas em que eu transporto na bike. E com o tempo num pedal longo, se pensar de 8 horas, você todo momento ingerindo, pelo menos eu faço isso de meia hora, uma hora, colocando alguma coisa na boca. Às vezes eu nem como inteiro, eu como metade, daqui a pouco eu como outra metade, mas fico mastigando, começa a ficar enjoativo o doce. E aí que vem a questão. Não esqueça de levar coisas salgadas, coisas para você mastigar e coisas que vão te auxiliar na mastigação, na alimentação, para você não ficar, além de enjoado, e faltar os sais. Uma coisa que também eu comprei na Decathlon que ajuda, mas ele por si só, ele resolve o seu problema e ajuda porque ele contém os sais, é esse sal aqui em cápsula. Você leva ele, você pode tomar 2 durante um rolê longo e ele te ajuda a suprir porque ele tem uma absorção mais rápida. Mas ele não faz você mastigar. E a mastigação durante o pedal faz muita diferença para você conseguir se sentir melhor dentro do pedal. Então vamos lá, esse aqui é o lado salgado e aqui ficou todo o lado doce. Outra coisa que eu costumo fazer nos passeios é um sanduíche e eu gosto de passar cream cheese e jogar azeitonas, porque essa combinação ajuda muito. E além disso eu levo um saquinho de frutas secos. Geralmente eu levo de caju tostado, um pouco de amendoim, alguma coisa assim. Para o quê? Para sempre estar mastigando algo durante um treino. Aí você vai me falar, você está falando tudo isso daí de alimentação e você deixa um GPS no meio? Sim. Como esse, existem outras marcas de GPS. Esse aqui é um Yahoo Element Bolt, que eu gosto muito dele, e ele tem uma das opções de configurar um alerta, tanto de comida quanto de bebida. Eu tenho acostumado a usar ele muito para me acostumar ainda mais e não esquecer da alimentação. Porque às vezes você está num pedal longo, numa subida cansativa, numa descida, aí eu faço os vídeos, estou distraído com a filmagem e esqueço de fazer o que eu tenho que fazer, que é beber e comer. Eu estou falando tudo isso de alimentação, estou falando tudo isso aqui de coisas a se levar, e a gente sempre tem que levar em consideração o período do ano que nós estamos fazendo isso. Se é no inverno, se é no verão, se é um período de chuva ou não, e aí vão ter algumas coisas específicas disso que você vai precisar. Basicamente, no verão é muita hidratação, e dependendo da região, quando for mais úmido ou não, você também tem que equilibrar isso. Por exemplo, nesse último pedal que eu fiz e que me levou a falar sobre esse vídeo, foi um pedal de 200 km e que eu iniciei numa temperatura baixa e no meio dele veio acima de 35 graus. E foi um desgaste muito grande durante o período do calor. No frio eu rendo muito bem e é um perigo você beber menos água porque não te dá sede. E é aí que você tem que forçar a água. No verão, você já, com o calor principalmente, você já faz isso naturalmente, porque você sente a necessidade. Só que aí vem a dica do final. Toda vez eu levo esses squeezes, são as garrafinhas de água com água, então eu levo geralmente ele congelado para no meio do caminho ir tomando. Mas a dica que vem e que eu acho que faz toda a diferença num rolê longo desse são as mochilas de hidratação. Essa mochila aqui minha é uma mochila grande
Eu tenho espaço nos meus alforjes na bike que eu posso levar outras coisas mais pesadas lá. Eu deixo coisas que têm volume aqui dentro, que tenham menos peso, para não me incomodar muito aqui no pescoço. Mas ela tem a capacidade de 2 litros de água aqui dentro. E a diferença dos 2 litros de água que vão aqui para os quase 2 litros de água que vão na bike é que no começo eu consigo me alimentar de água razoavelmente gelada ou no temperatura ambiente. Agora, passou um determinado ponto, dependendo de como está a temperatura no dia, a água fica quente, é um chá praticamente. E isso, querendo ou não, vai te minando a energia e a força porque você não consegue se refrigerar e a água fica uma coisa que desagradável de se beber. Parece que você não está se hidratando. Agora, com essas mochilas, além de elas não me incomodarem, não me suarem por trás, porque ela tem um reforço aqui atrás que mantém a distância nas costas, então ele permite ter uma área arejada, a embalagem que ela está aqui, que ela guarda todo o reservatório de água, ela isola, é um reservatório, vamos soltar aqui, é isolante. Além de não ter contato com as minhas costas, porque tem esse isolamento térmico e uma placa aqui atrás, na frente também não tem o sol batendo nela. Então eu tenho 2 litros de água praticamente gelados durante um bom tempo. Então isso me salva, principalmente quando eu vou andar no meio de regiões que tem pouco acesso à água, ou determinados horários e tudo mais. Isso daqui provavelmente é uma das coisas que eu me importo mais num rolê desse, porque ter a água gelada e ter a possibilidade de se manter a água gelada por mais tempo faz muita diferença no sua sensação do pedal. Então, bem-estar e conforto na bike é performance, é isso que tem que se preocupar. Eu sei que tem muita coisa no mercado já sofisticado, muita coisa ótima, tem muita coisa cara, tem muita coisa... Enfim, tem N possibilidades. O que eu quero aqui é falar com vocês e dividir com vocês opiniões e dicas, e que nos comentários vocês deixem também essas dicas, de coisas que a gente pode fazer no dia a dia sem se ter que se preocupar e sempre ter o do melhor, ou sempre ter o mais caro, ou sempre ter a coisa perfeita, porque no final das contas, se a gente esperar a perfeição em tudo, a gente acaba não fazendo nada. Se a gente esperar sempre estar tudo certinho, tudo alinhado para fazer algo, a gente não se arrisca, a gente não se diverte, não testa os nossos próprios limites. Então, vale a pena você testar os seus limites com alguma razoabilidade dentro do que você vai fazer de risco e aos poucos indo se conhecendo. Porque cada um tem um jeito de lidar, cada organismo é de uma forma. Então, tudo isso que acaba funcionando para mim, algumas coisas podem não funcionar para você. E aí vai na base do teste. Eu queria dar uma dinâmica para vocês de como funciona para mim, de como eu tenho me arriscado, muitas vezes fazendo coisas que não seriam assim plausíveis ou necessárias fazer em um determinado momento, mas que eu me arrisco a fazer. Eu não caí de paraquedas de um dia para o outro e falei, vou andar 200 km. Não, comecei a andar, fazer passeios cada vez mais longos, me arriscar um pouco mais. Tive momentos de lesão que me afastaram e eu tive que fazer a parte de recuperação. Então, basicamente, o que eu queria falar com todos vocês é justamente isso. Se arrisquem, se permitam. Vão atrás de objetivos assim, fazer coisas mais divertidas que você gosta, seja num longão, mais tempo de estrada, num passeio mais longo, só por tempo, menos velocidade. Eu tenho optado hoje pelo gravel porque ele me abre um leque de possibilidades. Então eu estou me testando para tentar provas mais longas a cada vez, porque eu estou gostando de fazer esse tipo de evento. Não que necessariamente eu vá fazer sempre isso, mas eu quero me arriscar e aprender um pouquinho mais sobre isso. E uma coisa importante, no pedal, é lógico que tudo depende do que você vai fazer, mas pode ser uma competição ou simplesmente um passeio solo ou com amigos. Muito prazeroso fazer com amigos, mas às vezes é difícil encontrar pessoas com o mesmo objetivo que você. Mas se encontrar, você é um cara de sorte. Eu, nos horários que faço, às vezes não encontro. Nos dias que eu faço também não estão disponíveis, mas sempre que eu posso, eu vou acompanhado. Mas tente fazer um ritmo suave para você, porque o longão não adianta você chegar logo de cara querendo apertar. Em competições você vê muita gente entrando que nem um maluco para acompanhar o pelotão e chega depois de um tempo cansa. Eu fiz uma prova no ano passado, eu vou deixar o vídeo aqui, que é um passeio entre Troia e Sagres aqui em Portugal. E é basicamente um percurso de 200 km também. E que no começo do evento você se empolga com os pelotões, que tem muita gente andando, ele facilita a sua vida por causa do vácuo que você vai. Mas você entra numa empolgação para não perder aquele benefício que você se esforça às vezes muito mais do que você se esforçaria indo no seu ritmo. Você vai perder um pouco talvez no início, mas você lá no final vai ter uma recompensa muito melhor, que é ter mais fôlego, mais perna, menos cãibra. Então isso tudo ajuda você. Volto a falar,
Tudo que eu disse aqui não é uma regra, tem muita coisa para a gente adicionar ou retirar. Eu conheço pessoas que fazem passeios de 200 km com o pé nas costas, é tranquilo para eles, mas tem outros que estão se arriscando. Meu objetivo é mostrar para você também que está se arriscando pontos principais para você analisar antes de fazer o seu pedal, ou tentar fazer ele com um pouco mais de segurança. Eu procurei muita coisa na internet, foram vários vídeos para entender. Tem muito viés diferente dentro da internet. Você vê pessoas falando coisas de competição, querendo sempre ter o topo da gama, o melhor equipamento, as bicicletas mais leves e tudo mais. Eu queria algo que se encaixasse com o meu dia a dia e com as minhas possibilidades. E foi isso que eu fui fazendo, tanto em questão de alimentação, quanto na questão de vestuário ou na questão de bike, de equipamento. A minha bike não é a mais leve do mercado, mas hoje ela se adequa perfeitamente a mim e às minhas necessidades e eu consigo fazer os passeios da mesma forma que outras pessoas. Talvez no ambiente competitivo não fosse assim, mas não é na competição que eu estou agora. Eu estou agora em um ambiente tentar me conhecer um pouco mais e ver os meus limites. E ela está dando muito bem. Quem sabe, de repente, depois eu pego um equipamento top de linha, eu vou ver que eu tenho um rendimento muito melhor. Mas, enquanto isso, eu vou treinando. E muitas das vezes a gente treinando com equipamento mais simples e mais pesado, ficamos muito mais fortes lá para frente quando tivermos melhores condições. Eu tenho algumas coisas que eu vou mostrar para vocês em vídeos posteriores, que são equipamentos que eu uso e que eu vou contar todos os detalhes para vocês, entre bretelle, o capacete, o próprio equipamento da bike, o selim, eu já tenho um vídeo que eu vou deixar no card também, então tem muitas coisas que eles auxiliam a fazer um percurso mais longo com mais conforto, e isso faz toda a diferença. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem dicas, sugestões, são muito bem-vindas, porque eu vou fazer outros pedais assim. Meu objetivo é participar de eventos cada vez mais longos, ou passeios mais longos, né? Porque ainda não estou fazendo os eventos, mas eu quero ir para esses eventos, então eu preciso me preparar. Então toda dica que vocês tiverem, ou sugestão, ou qualquer link, ou coisas que vocês achem que seja importante para que a gente possa discutir aqui sobre um pedal longo, é muito bem-vindo. Obrigado pela presença de vocês aqui. Deixa aquele like, se inscreve no canal, isso ajuda muito a gente aqui no canal e faz a gente também atingir cada vez mais pessoas e encontrar mais pessoas que têm os mesmos interesses que o nosso. E espero ver vocês no próximo. Um grande abraço a todos e fui! Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head